aqui mais uma vez para ser um instrumento de Deus na sua vida. Se você está entrando a primeira vez no nosso canal aqui, o canal Walter JB Oliveira, fazendo parte aqui dessa escola 100 de crescimento, edificação e multiplicação, você precisa assistir os outros vídeos, as outras aulas, ok? Se você já é aluno da Escola 100, então você está no caminho, no rumo certo ao conhecimento e seja, mais uma vez, muito bem-vindo, ok? Se inscreve no canal se não tiver se inscrito ainda e clica no sininho ativando aí as notificações para você estar ligado de todas as nossas programações. Gente, eu estou muito empolgado, muito agradecido por todos os alunos que têm chegado na Escola 100, por todos aqueles que têm nos procurado para fazer parte desse time de crescimento, desse grupo de crescimento onde muitos discípulos têm sido gerados, muitos discipuladores têm sido formados para a glória de Deus, ok? Nós temos ainda muito o que aprender aqui nesta escola bíblica e muito mais com aquilo que virá para a glória de Deus. Hoje eu estou aqui para dar sequência às lições da revista Começando a Vida Cristã da Cristã Evangélica. Hoje eu vou responder a 9ª pergunta, que é: qual é o meu lugar na igreja local? E aí, meu irmão? Qual é o seu lugar na igreja local? Teria espaço para você nesta igreja? Será se você faz parte realmente deste lugar? Na lição anterior, eu falei a respeito da igreja, do que é igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós pertencemos à família de Deus, nós pertencemos ao edifício do Senhor. Já tive essa explicação aí no nosso vídeo anterior. Agora, diante desse edifício, diante desse corpo de Cristo, qual é a sua função? Qual é o seu lugar na igreja local, ok? Vamos lá para o nosso texto áureo, pois hoje vai ser mais uma vez uma bênção a nossa aula. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 25, diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais, quanto verdes que vai aproximando aquele dia. Meu Deus, que versículo poderoso e que pode nos ensinar tantas verdades aqui, meu irmão. Não abandonando a congregação, como é costume de alguns. Infelizmente, nós vivemos um quadro, não só em nosso país, mas também no mundo, um quadro de desviados. Pessoas que se desviaram da fé, outros se apostataram da fé, e ainda tem uma outra classe daqueles que se afastaram do templo, se afastaram da comunidade, se afastaram do corpo de Cristo e tomaram aí um caminho solitário de servir a Deus sozinho, acreditando que todos estão errados e que só Ele está certo. Nós vamos aprender um pouco sobre isso e vamos ser exortados por Deus para entendermos a importância que nós temos na igreja local, certo? Nós vamos ver que não estamos falando aqui simplesmente de um reino, o reino de Deus em si, mas nós estamos falando da importância da igreja local. Olha só o que a gente pode falar, gente, nesse momento de introdução. Precisamos fazer a diferenciação entre organismo e organização. A igreja, ela é dividida aí em duas partes. Tem uma parte que é o organismo e tem outra parte que é a organização. O que é referente ao organismo? O organismo é o corpo de Cristo. É algo vivo, gente.
Cristo é o cabeça, nós somos os seus membros e fazemos parte de algo que é vivo, ok? É vivo, tem vida, tá certo? Já dentro desta igreja, além de sermos um organismo vivo, cheio de células, corre sangue nas nossas veias, cada membro tem a sua função, existe também a parte da organização. E essa parte da organização é a igreja local. É exatamente a instituição. Para que nós possamos viver em comunidade, lidando uns com os outros, resolvendo problemas diários, lidando com a vida, nós olhamos para a igreja como organismo e também como uma organização, como uma instituição. E como o organismo ela é viva, e como a organização, como a instituição, ela tem as suas formas de administração, de organização, de ensinos e as suas metodologias, ok? E isso vai diferenciar nas diversas, eu falei na última aula, nas diversas denominações que temos, não só no nosso país, no Brasil, mas também no mundo. Todas essas instituições vão se diferenciar no seu planejamento, na sua organização, na sua administração. Todas fazem parte de um mesmo organismo, que é o corpo de Cristo, mas em diferentes tipos de organização, tudo servindo ao mesmo Deus. Aí entra um público aí, uma classe de pessoas que querem fazer parte do organismo vivo, mas não querem se aliar a nenhuma organização. Nós vamos ver isso no decorrer das aulas, que isso é fruto de um coração que pensa que só ele é o certo, que os outros estão todo errado, fazendo tudo errado e que só ele é o certo. Precisamos olhar para a igreja com essas duas formas, gente, organismo e organização. E não tem como separar isso, gente, não tem como. A igreja vive sobre isso, organismo e organização. E isso não é de agora, tá certo? Antigamente isso também, já nos primeiros passos da igreja já havia isso. É claro, gente, que não tinha nos métodos que nós usamos hoje. Nós estamos vivendo no século 21, gente. 2000 anos se passaram, muita coisa mudou, nós vivemos num mundo globalizado, nós vivemos em uma história totalmente diferente. Essa organização de fato foi crescendo, foi se adaptando de acordo com o processo do mundo natural, ok? Primeiro ponto aí para a gente entender mais sobre essa questão do organismo e da organização. Qual o valor de ser membro da igreja? Porque olha só, quando eu falo aqui igreja, nesta aula específica, eu estou me referindo à igreja local, no caso, a organização, ok? Aonde nós estamos alistados para servir a Deus. Veja por que você deve ser um membro de uma igreja, certo? Se você não participa de nenhuma igreja, se você acha que não tem importância se firmar em uma denominação, eu vou lhe mostrar biblicamente aqui como isso é importante, fazer parte de uma denominação. E aqui eu quero respeitar as diversas denominações que tem, não só estudando aqui conosco, mas também as que têm contribuído para o crescimento do Evangelho no nosso país e no mundo. Então, em primeiro lugar, olha só, por que você deve ser membro de uma igreja? Em primeiro lugar, porque é ali que gera comunhão. É exatamente por andarmos uns com os outros, por estarmos conectados uns com os outros, que revelamos a comunhão que existe entre nós e Deus. A comunhão vertical é representada pela comunhão horizontal que temos uns
com os outros, seguindo o exemplo de Cristo com seus discípulos, ok? Segundo lugar, você precisa ser membro de uma denominação, de uma igreja, de uma organização, por causa que ela gera crescimento espiritual na tua vida. Ela é responsável em te ensinar, em te exortar, em gerar em você esse crescimento espiritual. Terceiro lugar, aonde você adora a Deus em grupo. É aonde você se reúne para ter comunhão, para ter um crescimento espiritual e para adorar a Deus. Seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, todos os dias na semana, é onde você tem a oportunidade de adorar a Deus de forma coletiva. É claro que o crente, ele não vai para a igreja para adorar, porque ele já adora a Deus integralmente. Ele vai para a igreja organização, né, que eu estou dizendo, denominação, ele vai para junto com seus irmãos glorificar a Deus de forma coletiva, como corpo de Cristo. Outra coisa que você tem que ser membro de uma igreja, porque é ali que você tem oportunidade de aplicar os seus dons espirituais. Gente, nós precisamos fazer diferenciação entre os dons espirituais e os nossos talentos naturais. Talentos naturais, nascemos com esses talentos para exercermos no nosso propósito, na nossa vida diária. Exercemos esses talentos, tanto no nosso ambiente familiar, como na nossa vida profissional e etc. Os dons espirituais foram dados por Deus, pela ação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar muito bem sobre isso. Esses dons espirituais, eles foram dados por Deus à igreja para edificação do corpo. Como você vai usar esses dons espirituais, que é para a edificação da igreja, se você não faz parte de uma igreja local? Entendeu? Se você é independente, solitário na fé cristã, não dá. Você precisa aplicar os seus dons espirituais ali na igreja do Senhor. É claro que nós também usamos os nossos talentos naturais no reino de Deus e na igreja que a gente se congrega. Se temos um talento natural para cuidar de crianças, por que não cuidar das crianças na hora do culto? Se temos um talento natural de recepcionar as pessoas, por que não seremos os recepcionistas ali da igreja? Se temos um talento para falar em público, por que não podemos ser um pregador, um professor, seja lá o que for, usando os talentos naturais também para servir a Deus ali na igreja local, ok? Tem mais. Qual é o valor de ser membro da igreja? Você coopera com Deus na propagação do evangelho. Deus nos deu uma ordem, Ele deu uma ordem na igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos confiou essa tarefa. Quando nós entendemos esse chamado, cooperando com Deus, reunidos com os nossos irmãos nesse mesmo propósito, nesse mesmo objetivo, que é na propagação do evangelho. E tem mais. É na igreja, é no templo, é ali congregado na organização que você desenvolve a sua vida social. Meu irmão, olhe para mim aqui. Os nossos amigos precisam compartilhar da nossa mesma fé. Eu não estou dizendo aqui que você não pode se relacionar com pessoas fora da igreja. Você não pode conversar, não pode ter amigos. Claro que pode. Só que a sua vida social, os seus principais amigos, as pessoas mais chegadas a você, precisam compartilhar da mesma fé que você tem. Precisam caminhar com você naquele mesmo propósito. Porque então você vai andar em mente dividida. Ou até mesmo ser atraído por aquilo que você não compartilha, não acredita. Entendeu? Por isso que
nós precisamos olhar para a igreja e ver como ali nós estamos desenvolvendo a nossa vida social. Nós estamos fazendo relacionamentos, nós estamos ali construindo uma vida com aquelas pessoas que caminham junto conosco, ok? Tem mais. Onde você recebe o batismo e a ceia, que não são ordenanças do homem, são ordenanças de Cristo deixada para a sua igreja, ok? Muitos que estão fazendo o curso aqui conosco, estão fazendo o curso para ser batizado nas águas. Mas aí você precisa saber que você tem que se batizar na igreja local, aonde você se congrega. Você pode estar fazendo o curso aqui comigo, mas você precisa fazer parte de uma igreja local e ali ser capacitado, preparado, identificar-se com os trabalhos daquela igreja para ali ser batizado nas águas, ok? Se você congrega comigo, claro que eu vou ter a oportunidade de estar ali no seu batismo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas não pense você, que você vivendo longe, fazendo um curso de internet, pronto, você já está habilitado para ser batizado nas águas e fazer parte da ceia. Não, não é assim. Você tem que fazer parte de um corpo, você tem que ter uma identidade ali com a organização, seja A, B, C. É claro que você pode caminhar nestas denominações, visitar essas denominações, mas você precisa fazer parte de uma, onde você vai estar submisso aos ensinos, às doutrinas, a toda a administração e a organização daquele lugar. Porque sendo submisso a essas pessoas, a esses líderes, você vai estar sendo submisso a Deus que instituiu aquela liderança. Tá certo? Então, se você quer ser batizado nas águas, a gente vai ter uma aula só sobre batismo. Se você caminha conosco em nosso ministério, você vai ser batizado. Agora, se não, você vai procurar a igreja que você faz parte, ou então você vai procurar fazer parte de uma igreja para ali você ser batizado e poder fazer parte da ceia, tá bom? É claro que a ceia, você vai ter uma aula sobre isso, você vai poder depois cear em qualquer denominação que você for, que esteja centralizada em Cristo, é claro, né? Mas, para isso, você vai ter que ter os pés firmados em uma organização, em alguma instituição, tá certo? Vamos lá. Qual é o valor, qual o valor de ser membro da igreja? Onde você tem o privilégio de contribuir para a expansão da obra através do seu dízimo e da sua oferta. Gente, nós podemos ofertar aonde quisermos, numa instituição de caridade, na vida dos mais necessitados, na vida de amigos, familiares, ok? Mas nós precisamos olhar para uma igreja, para a igreja local, entender que aquele lugar que nós somos sustentados espiritualmente, que ali recebemos consolo, ali recebemos encorajamento, exortação, somos ali preparados para a vida, fazemos conexões sociais, aquele lugar precisa ser sustentado. E eu e você, nós temos uma responsabilidade de contribuir para o crescimento daquele lugar através das nossas finanças, aonde abençoamos aquele lugar através do nosso dízimo, que é uma ordenança, e através da nossa oferta, contribuindo para a sustentação, para o crescimento deste lugar, desta organização, que precisa pagar dívidas como qualquer organização. Precisa pagar pessoas que trabalham, né? Por mais que seja um trabalho mais voluntário do que um trabalho remunerado, mas ele também é remunerado porque as pessoas vivem também disso. Então você tem ali pessoas que trabalham na organização, contas fixas como água, luz, internet e outras coisas. Contas que tem que ter a respeito de som, de cadeira, de materiais evangelísticos. Tudo é usado com os recursos dos dízimos e das ofertas. Depois nós vamos estar falando mais especificamente sobre isso, ok? Então você entende nesse primeiro ponto aí qual é o valor
de ser membro da igreja, e isso já dá para esclarecer muita coisa para que você perceba como é importante você fazer parte de uma igreja local, ok? Eu quero te encorajar. Se você não faz parte ainda, participe de uma igreja local. Você vai fazer grande diferença em nome de Jesus. Segundo lugar, as responsabilidades do membro. Gente, na igreja, você tem privilégios. Quando principalmente você passa a ser membro daquela igreja, sendo batizado, fazendo parte da ceia, preenchendo ali aquele cadastro de membro, a partir daquele momento você passa a ter privilégios, mas também passa a ter responsabilidades. Porque uma pessoa que vive apenas de privilégios, ela passa a ser um sanguessuga, um parasita, que está ali apenas para sugar, apenas para receber. Só que nós, no corpo de Cristo, nós não temos uma mentalidade parasita. Nós aprendemos com Jesus que é melhor dar do que receber. Então, muito melhor do que cobrar os nossos privilégios é assumir as nossas responsabilidades, é cumprir com a nossa responsabilidade como corpo. Entendemos que aquilo dali, nós somos participantes ativos. Nós não somos simplesmente meros espectadores, não. Nós somos participantes ativos do corpo. Então temos uma responsabilidade, não só com o templo, com a organização, mas com as pessoas, com os nossos irmãos, uns com os outros. Ok? Então é preciso que cada crente se envolva pessoalmente nas atividades da igreja. E aí, gente, não tem desculpa. Ah, é porque eu sou jovem demais, eu sou velho demais, é porque a igreja tem... eu não me encaixo nessa igreja que eu participo. Não tem desculpa, meu irmão. Todos nós, diante das nossas limitações e diante das nossas qualidades, nós precisamos assumir um compromisso de fazer parte da igreja local, ok? De entender como é importante cada culto, como é importante estar presente na igreja, tendo a responsabilidade de estar ali assistindo, ou melhor, cultuando a Deus, estando ali fazendo parte ativa do culto ao Senhor e de todas as programações que ali fazem parte, ok? Então, você vê que as nossas responsabilidades como membro, você tem responsabilidade nos cultos. Ah, eu só vou para o culto quando eu quiser. Não, gente, se você faz parte de uma igreja, você precisa assumir um compromisso de estar na igreja. Você é um membro importante. Importante para que junto você possa estar socializando, em comunhão com os irmãos. Então, se tem lá 3, 2 cultos na semana, faça parte desses cultos. Esteja presente, sim. Você faz parte dessa comunidade. Você faz parte daquele corpo. E aí as pessoas hoje usam aquela técnica do eu vou quando der. Eu vou quando tiver vontade. Não. Você tem a responsabilidade de estar presente no culto da sua congregação. Tem milhares e milhares de cultos todos os dias nas diversas igrejas por aí. Mas na sua, você tem uma responsabilidade de estar ali, no dia certo. Gente, a gente falando sobre a nossa responsabilidade no corpo de Cristo, nesse organismo e nessa organização, nós podemos entender a respeito do comprometimento. Então veja a seguir esse vídeo representativo sobre o compromisso do crente com a sua igreja local. Oi, Cecília! Oi, Cíntia, tudo bem? Tudo, mulher. Hoje eu vim te fazer um convite incrível. Vamos assistir um filme que saiu no cinema? Amiga, hoje não dá. Mas eu quero ir hoje, a gente tem que ir hoje. Tu não quer ir hoje, por quê? Não, porque hoje eu tenho um compromisso na igreja. Tu precisa estar todos os dias na igreja? Quando tem compromisso na igreja, sim. Eu amo a minha igreja. Tudo bem. Então vocês puderam ver aí
como nós precisamos estar comprometidos com a nossa igreja local, com as atividades que esta igreja realiza para o nosso próprio bem e para o bem do corpo de Cristo, do reino de Deus. Se comprometa você também com a sua igreja local. Respeite todas as programações ali que você se comprometeu, que depende de você, meu irmão, para que possa fluir os trabalhos na igreja que você participe e que você seja um participante ativo na casa do Senhor, dos cultos, na escola bíblica, entendeu? Não é porque você faz um curso de escola bíblica online, que legal, sou grato a Deus pela sua vida, que você vai deixar de fazer a escola bíblica lá na sua igreja, não. Procure a escola bíblica lá, seja submisso, é isso aí, e participe de todas as reuniões. Seja lá as reuniões que tem de programações em geral na igreja. Tem programação para jovens, programação para casais, programação para os de mais idade, programação para as crianças. A cada reunião você vai se envolvendo, e cada vez se envolvendo mais, entendendo a responsabilidade que você tem ali com aquela obra, ok? E em segundo ponto, gente, as responsabilidades do membro. Você tem as responsabilidades do membro no serviço. Se nós temos aí, olha só, nós temos aí a responsabilidade da participação, nós também temos a responsabilidade no serviço. No serviço de quê? De ensinar. Se você tem o talento natural de ensino, então por que você não usa esse talento natural em ensinar outras pessoas a palavra de Deus? Ah, é porque eu tenho pouco conhecimento. Pega o pouco conhecimento que você tem, multiplica e ensina para aqueles que não têm nada, para aqueles que estão chegando agora, entendeu? Se você tem esse talento, usa servindo ao Senhor. E saiba que servir é sinônimo de sacrifício. É sinônimo de usar o seu corpo, a sua mente para aquilo. Servir é justamente isso, é saber que é um sacrifício. É como disse Mahatma Gandhi, quem não nasceu para servir, não serve para viver, meu irmão. Então, não serve para viver, nós precisamos entender que nascemos para servir uns aos outros e precisamos servir na igreja local, porque não temos mais a mente parasita lá do pecado. Nós temos uma mente doadora, que quer se sacrificar, que quer doar aquilo que recebeu de Deus, entendeu? Então você pode servir no ensino. Ah, pastor, eu não tenho dom para ensinar. Beleza, você pode servir na beneficência. Você pode ajudar contribuindo, você pode ajudar com cestas básicas. Você pode ajudar de várias formas, meu irmão, para abençoar outras vidas. Você pode ajudar no evangelismo, pregando a palavra de Deus, entregando folheto, convidando pessoas para vir para o culto, para participar das reuniões. Você pode contribuir muito, meu irmão, servindo a Deus, pregando a palavra, seja através da internet, seja através do boca a boca. Então, as responsabilidades do membro em servir também está em missões. E em missões, gente, não tem desculpa. Porque você pode fazer missões contribuindo, ok? Você pode fazer missões orando e você pode fazer missões indo. Se você não tem a disponibilidade de ir pregar o evangelho aí no mundo afora, você não tem tempo de pregar o evangelho nas esquinas, de fazer trabalhos evangelísticos específicos por causa das suas atividades, tudo bem. Você pode fazer outro tipo de evangelismo, né? Aquele evangelismo pessoal, relacional, certo? Mas investir em missões, como é que você pode? Se você não vai ser aquele que vai ser enviado para o interior, ou então para outro país. Se você não pode ser essa pessoa que vai, já por outros compromissos que você tem, você pode ser aquele que ora, que intercede pelos missionários, que ora por aqueles que estão padecendo. E ainda assim você pode contribuir, meu irmão, financeiramente, sustentando aqueles que foram e que estão ali se dedicando
fazer a obra de Deus. Então você observa que você, como um membro, você tem a responsabilidade de servir. E não há desculpas, meu irmão. Você não tem o que dar desculpa porque não pode servir, certo? Outra coisa, você pode contribuir. Essa também é uma responsabilidade do membro, a sua contribuição. A contribuição é uma ordem bíblica, está lá em Malaquias 3, 8, 10, 1 Coríntios 16, 8. Não é só algo do Antigo Testamento, é no Novo. Da mesma forma que tinha lá o recolhimento dos dízimos para os sustentos lá dos levitas, as ofertas para que o templo pudesse ser levantado, sustentado. No Novo Testamento, a igreja continuou ofertando, dizimando, trazendo aos apóstolos para que eles pudessem sustentar as suas vidas e também toda aquela obra de evangelização. Nós vemos nas Escrituras, gente, grande promessa aos fiéis contribuintes, aqueles que com coração generoso contribuem na obra do Senhor, por causa da lei da semeadura. Não porque você queira contribuir no reino para receber mais de Deus, mas isso acontece naturalmente. Você contribui por causa do seu dever, por causa da sua responsabilidade. E naturalmente as bênçãos de Deus vêm te acompanhar. Então, meu irmão, você é membro de uma organização. E como membro dessa organização, trabalhe, seja fiel, se comprometa. Como o vídeo que a gente assistiu. Compromisso de ir à igreja, de estar na igreja. Mesmo que tenha um convite melhor, aparentemente que você acha mais importante. Não, a sua importância é estar na igreja, servindo ao Senhor. Ok? Vamos lá para o nosso momento de revisão, gente. Hoje você aprendeu que vale a pena a ser membro da igreja. Por tudo o que ela faz e por tudo o que ela é. Olhe para mim aqui. Vale a pena servir na igreja por tudo o que ela faz. Ei, é por causa da igreja que hoje você recebeu essa palavra. É por causa da igreja que hoje você conheceu a palavra de Deus. É na igreja que você é alimentado espiritualmente. É onde você recebe realmente um alimento sólido, um cuidado, um acompanhamento. Tá certo? Por causa da igreja pelo que ela faz e também pelo que ela é. Ela é o corpo de Cristo. Segundo, na igreja você deve participar das reuniões regulares. Deve servir aplicando seus talentos e dons. Deve contribuir para o sustento da obra. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Que você possa declarar isso, meu irmão, no final desta lição. Eu amo a minha igreja. Eu sou responsável pelo crescimento da minha igreja. Eu vou deixar essa atividade extra aqui para você fazer, meu irmão. Você vai pegar no seu caderno de anotação e você vai escrever aí, não me engane não. Escreva o que eu estou lhe dizendo que é para o seu bem. Você vai escrever 50 vezes. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja, ok? Escreva 50 vezes e mande a foto para mim conferir, ok? Em nome de Jesus, para que você possa entender, para que isso possa cair na sua mente. A responsabilidade que você tem com a igreja, que você ama e que você faz parte em nome de Jesus, tá certo? Bênção de Deus. Então é isso aí, gente. Nós estamos chegando no final de mais uma lição. E eu espero que, como parte do corpo de Cristo, nós possamos abraçar esta obra para a glória de Deus, tá certo? Nos encontramos na próxima lição, se Deus assim nos permitir. Faça as atividades, faça a atividade extra e juntos nós vamos estar crescendo, fazendo parte da nossa igreja, testemunho para o seu pastor do que você tem aprendido aqui e exerça tudo isso na igreja local, tá bom? Um grande abraço do pastor Walter, que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus hoje e sempre. Amém e amém.